que eu vou... Vamos lá. Bom, vamos iniciar então a nossa segunda aula desse bloco de disciplinas, né? Barulho aqui, não sei se vocês estão ouvindo a máquina, acho que eu vou parar ela. Enfim, vamos iniciar a nossa segunda aula desse bloco de disciplinas logo, né? Acredito que, como sempre, vai entrar aí algum colega no meio da aula, eu tenho fé nisso, né? Mas antes de fazer as reclamações, vamos aos avisos, né? Então, pessoal, na primeira aula, a gente falou sobre a diversidade da vida no nosso planeta e um pouquinho sobre a classificação. Como é que a gente organiza todos esses seres vivos, o ser humano, o pé de limoeiro, o bolor, o pão, como a gente organiza todos esses organismos em grupos para melhor poder estudá-los. E a gente viu também que a gente vai estudar 5 grandes grupos de organismos. O reino Monera, que são os organismos procariontes, o reino protista, que são os organismos eucariontes mais simples, algas e protozoários, os fungos, os animais e as plantas, né? E hoje a gente vai começar a estudar essa diversidade. Vamos começar por onde? Por nenhum desses, né? Vamos começar falando dos organismos, dos seres que eu não contei nesses 5 reinos, e a gente vai entender por que eles não estão aí, que são os vírus. Tá? A gente vai falar sobre eles hoje, o que eles são, como eles vivem, se é que eles vivem, né? Entre outras coisas. Ponto. Obviamente, né, para todos nós, esse é um assunto sempre foi muito pertinente, né? Esses micro-organismos, não só os vírus, mas, em certo sentido, principalmente os vírus, sempre fizeram parte da nossa vida, né? Mas, né, de um ano e meio, 2 anos para cá, a coisa piorou e muito com o surgimento do coronavírus e da nova pandemia. Então, esse é um tema que é ainda mais relevante hoje do que sempre foi tradicionalmente, tá? Por conta disso, a gente vai trabalhar um pouquinho mais aprofundadamente os vírus das questões de atividades. Vamos falar de atividades antes de eu entrar na aula, então, tá? Essa semana vamos ter 3 atividades. Mas calma, tá? 3 atividades. A primeira, tranquila, as questões para você responder lá, tá? No formulário. A segunda é sobre vacinas. Então, a gente vai falar aqui agora sobre vírus. Eu tenho uma aula gravada que está lá no Classroom, que eu desenvolvo mais um pouco sobre sistema imune e vacinas. Além disso, tem uma atividade que vocês vão ter que fazer, que é a segunda atividade, que tem alguns vídeos falando dos tipos de vacina contra o coronavírus, que é um tema, né, de novo, bem atual, né? Eu não sei como está a vacinação aí, se vocês já foram vacinadas. Se vocês estivessem aqui onde eu estou, em São Luís, vocês já teriam sido vacinados, pelo menos já teriam tido oportunidade, tá? Eu acredito que muitos dos alunos já chegou para eles a vacina também. Pelo menos eu estava falando com um aluno que faço um projeto com ele, e esses alunos já tomaram até a segunda dose. Então, independentemente disso, né, há e houve uma nova controvérsia em relação a esse tema das vacinas, o que são, como funcionam, e especialmente as vacinas do coronavírus, né, que muito se falou. Então, a atividade são 4 vídeos, um sobre cada vacina do coronavírus, cada um deles é curto, tá? Tem uns 8, 10 minutos. E aí vocês respondem umas questões sobre esses vídeos. É de um canal muito bacana, que vocês vão ver lá, que o nome é muito genérico e por conta disso eu sempre me esqueço. Cientista Online, é um nome muito genérico. Eu já falo para vocês, tá? Enfim, essa é a segunda atividade. Assistir ali aos vídeos, responder, vocês vão falar um pouquinho sobre vacina,
assistam também as minhas videoaulas gravadas, na medida do possível, tá? E essa é a primeira, essa é a segunda, e tem uma terceira atividade. Essa terceira atividade, vocês vão ter que ler um capítulo de um livro que eu coloquei lá na atividade também. É o livro, uns livros sobre coronavírus, que foi lançado ano passado, né? Vocês vão ter que ler. Eu não pedi nem para ler o capítulo inteiro, é só uma parte, né? Do primeiro capítulo, eu disponibilizei o primeiro capítulo para vocês no Classroom, lá na atividade, e disponibilizei para vocês também o livro inteiro, para quem quiser, não é para todo mundo, não é para todo mundo, é para quem quiser, tem o livro inteiro lá no Classroom também. Coronavírus, a pandemia, explicando a pandemia que mudou o mundo. É o nome do livro. Vocês vão ter que ler um trecho do primeiro capítulo. Pô, professor, é muita coisa. É mesmo. Essa terceira atividade, ela para daqui, eu deixei ela para daqui a 2 semanas, ela não é para a próxima semana agora. Então, vocês vão ter um tempo a mais para fazê-la, tá? Então, tem isso. Semana que vem a gente vai falar sobre as bactérias e eu vou tentar diminuir um pouquinho as atividades. Eu queria fazer uma atividade com vocês, já vou puxar o freio um pouquinho, né? Então, vocês vão ter um tempo maior para fazer essa terceira atividade, tá bom? Então, não se preocupem tanto. É uma leitura, um pouco mais de 10 páginas, mas tem bastante figura no meio. É um livro bem tranquilo de se ler, né? E vocês vão ter esse prazo a mais. E as questões são poucas, tá? São 4, 5 questões. Talvez tenha ficado um pouco mais, porque no Google Forms não dá para colocar item A, B. Então, mas é por aí, né? Então, a atividade em si não é muito extensa, é que vocês vão ter que realizar uma leitura a mais, tá? Então, eu dei um prazo maior para vocês fazerem essa terceira atividade. Sobre o coronavírus, explica sobre como é que é o vírus, como é que ele infecta, como é que a doença se desenvolve, tá? E aí, vocês vão ter uma atividade sobre isso também. Então, serão 3 atividades, 2, vamos dizer assim, normais, e mais uma que tem um prazo estendido para vocês fazerem. Tá bom, pessoal? Tá bom, meninas? É isso que vocês vão ter para fazer nessa aula sobre vírus, né? É, é isso, tá? Então, esses são os avisos, esse é o nosso planejamento da nossa aula de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, levante a mão, abra o áudio ou digite alguma coisa aí no chat, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que é mais uma conversa, né? Reclamação, conversa que eu tenho que ter com vocês, e não é com vocês, né? Vocês são as pessoas que não precisavam estar ouvindo isso. Que é a baixa adesão que a gente está tendo. Bom dia. Que é a baixa adesão que a gente está tendo, não é nem na aula, no nosso momento aqui do Meet, mas nas aulas gravadas e no Meet gravado. Estou vendo um número que eu considero baixo de visualizações. Não é nem tão baixo assim, mas não, né, eu acho que tem mais gente acompanhando o nosso curso do que as visualizações. Eu fico um pouco apreensivo, né, de dar bronca, porque eu estou cada dia mais entendendo um pouco aí da questão da internet, né, da acessibilidade para muitos alunos e no próprio município de Breves. Então, eu fico meio apreensivo de dar bronca, né, de chamar atenção, porque eu entendo que não é todo mundo que tem essa disponibilidade de estar tá vendo a minha cara, né, tanto tempo. Eu sei que minhas aulas elas acabam se estendendo mesmo, né, e eu entendo, eu faço justamente, o aluno vai poder acompanhar pela apostila, havendo a possibilidade. Eu disponibilizo até o capítulo do livro para o aluno se inteirar na medida em que ele pode, né? Mas eu vou deixar aqui a minha afirmação, né? Na medida do possível, tentem acompanhar as minhas videoaulas, né? Eu sei que algumas delas ficam longas. Lá, quando ela está gravada no YouTube, você pode assistir ela com velocidade acelerada. Eu acho que dá para entender o que eu falo mesmo assim. Eu, pelo menos, vídeo de YouTube, quando não é uma coisa assim bem complexa, eu já, né?
Então, eu exorto vocês. Não são vocês que deviam estar ouvindo esse aviso, mas eu vou falar também depois no grupo. Vou jogar esse pedido no grupo. E aí, lógico, alguém tendo alguma dificuldade pode até vir compartilhar comigo. Eu estou vendo e logo vou sentir na pele as dificuldades de acessibilidade aí no município de Breves. Estou indo para aí nas próximas semanas. Ainda tem um tempinho. Tá? Nossa próxima aula ainda vai ser daqui, desse cenário aqui. Pronto, tá? Tranquilo, então, meninas. Vamos à nossa aula, então. Vamos falar sobre os vírus um pouquinho, tá? Tudo bem? Posso seguir adiante? Sim, prof. Oi? Sim, professor. Sim. Sim, professor. Beleza. Então, vamos na nossa... Uma janela? Será que vai? Nunca aparece. Nunca aparece. Então, vamos pedir a tela inteira, como sempre. Beleza. Vocês devem estar vendo aí. Aquela questão, caiu a internet, vocês me mandam o WhatsApp, tá aqui do lado. Eu vou de tempos em tempos parar e olhar, não porque, né, justamente para ver se tem algum aviso. Mesmo agora eu tô olhando, ó, tem um áudio aqui de um aluno, não sei sobre o que é, não vou ouvir o áudio agora, mas de tempos em tempos eu olho para ver se aconteceu alguma coisa aqui, tá? Então caiu a internet, eu não vou estar vendo, vocês me avisem pelo WhatsApp. Vamos lá. Cadê? Tá aqui. Ok? Então, vírus, pessoal, né? Eles são conhecidos pelo quê? Basicamente pelas doenças que eles causam, né? E a gente vai ver que no caso dos vírus é por aí, né? Eles são parasitas mesmo, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso logo mais, né? Eles são parasitas obrigatórios, é isso que eu quero dizer. Né? A gente vai falar, por exemplo, a aula que vem das bactérias. Bactérias também são conhecidas por causar doença, mas isso não é não é tudo que as bactérias fazem, não é nem de longe o que elas fazem. Algumas bactérias são o que a gente chama de patogênicas. Algumas bactérias causam doenças. A maioria delas, na pior das hipóteses, não está nem aí para a gente. Na melhor das hipóteses, elas têm até um papel de auxiliar a gente ou de auxiliar as comunidades, os ecossistemas. Tá? Então, a maioria das bactérias é bacana ou na melhor das hipóteses, não faz bem nem mal. Vírus não. Os vírus, e a gente vai ver no próximo slide, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso significa, eu já vou explicar direito, que todo vírus é um parasita. Ou seja, todo vírus faz mal para alguém. Todo vírus se aproveita de alguém. Esse alguém é algum outro ser vivo. Alguns vírus parasitam o ser humano, que são esses que a gente conhece mais. Outros vírus parasitam outros organismos. Todo vírus, pessoal, ele é parasita de algum organismo e eu não saberia. É quase que uma garantia. Todo ser vivo tem pelo menos um vírus que parasita ele. Então tem vírus que parasita planta, tem vírus que parasita fungo, tem vírus que parasita ameba, tem vírus que parasita alga, tem vírus que parasita bactéria. Pensa no ser vivo. Esse ser vivo tem algum vírus que incomoda ele, que causa doença para ele. Tá? Então, os vírus, a gente já vai entender por que eles são assim, mas eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Todo vírus faz mal para alguém, não necessariamente para o ser humano. O vírus que causa na planta, ele não vai fazer mal para a gente. Tem uma dificuldade aí, o vírus não pode sair infectando o que ele quiser. O vírus que causa a doença para a bactéria, ele não vai incomodar nem a planta, nem a gente. Beleza. Então, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios e eles são, tá aí na tela, são seres o quê? Acelulares. A gente já falou isso algumas vezes ao longo do curso, eles são os únicos organismos
que não são formados por células. Eles são a exceção da teoria celular. Né? A teoria celular diz que todo organismo, a organização básica dele é a célula, e o vírus é a exceção. Mas o vírus é meio que a exceção que confirma a regra. Porque eles são seres acelulares, eles não têm célula, eles não têm uma estrutura celular. Aqui a estrutura do vírus, ele não é formado por célula. Aqui na minha direita. Cadê? Aqui. Né? Eles não são formados por células, mas eles precisam das células para fazer tudo o que eles fazem. Espera aí, deixa eu deixar a pessoa entrar. Ok, Bruna, vamos lá. Bom dia. Então, os vírus não são compostos por células. O que o vírus é? Do que ele é formado se ele não é uma célula? Né? Se ele não tem ali as estruturas básicas da célula. O vírus, basicamente, é isso aqui, ó. Essa é a estrutura do vírus. O que tem aqui que a gente está vendo? Primeiro, o material genético. Ácido nucleico. Pode ser o DNA, pode ser o RNA, depende do vírus. Para qualquer ser vivo no nosso planeta, né, falou material genético, falou ácido nucleico, material genético hereditário, né, a gente pensa DNA. O DNA é o material genético hereditário. O RNA, a gente viu algumas semanas atrás, o RNA ele tem outras funções, mas os nossos genes, vamos dizer assim, a nossa informação genética, ela está no DNA. E isso vale para a gente, vale para a maçã, vale para a bactéria. Não vale para os vírus. O vírus, ele tem material genético de DNA, tem material genético de RNA. E todo tipo e toda variação que você conseguir pensar. Então, a gente aprendeu, de novo, algumas semanas atrás, que o DNA tem a fita dupla, a dupla hélice, e o RNA é fita simples. Pois é, tem alguns vírus que têm RNA de fita dupla como material genético, né? Então, isso é uma variação, depende do tipo do vírus. Todo vírus tem um material genético, lógico, ele tem que se replicar, ele tem que se reproduzir, e a informação para produzir mais vírus, a receitinha para produzir mais vírus, está no material genético do vírus, né? Então, para dar alguns exemplos aqui que eu tenho de cabeça. O primeiro é o mais fácil, né? Vocês já devem ter ouvido falar do coronavírus, do SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 é um vírus cujo material genético é RNA. Né? O vírus da gripe, também. Material genético é RNA. O vírus da herpes. Pronto, foi o primeiro que eu lembrei. O vírus da herpes, o material genético é DNA. Tá? Só para ver essa diferença. Tem vírus de um tipo, tem vírus de outro. O vírus do sarampo, acho que é DNA também. Tem que confirmar. E por aí vai, tá? Mas tem o material genético. Tem o material genético e esse material genético está envolto por uma estrutura chamada capsídeo. O que é o capsídeo? É uma estrutura proteica. É uma caixinha formada por proteínas que envolvem o material genético do vírus. Alguns vírus são só isso daí. Uma caixinha de proteína envolvendo o material genético lá no meio. E acabou. Não tem mais nada. É só isso. Tá? Mas espera, então como é que o vírus consegue viver? Essa é a questão. Essa capinha, com o material genético dentro, ela é inerte. Ela não faz nada sozinha, vamos dizer assim. Ela só fica lá, ela só é uma forma de dispersão do vírus. Né? Ela não se reproduz sozinha, ela não tem metabolismo, aquelas reações químicas que a gente estudou, de queima da glicose, produção de energia, isso aí não está acontecendo dentro do vírus. Ele não cresce, ele não se desenvolve, ele não faz nada. O único jeito
do vírus fazer alguma coisa é se ele invadir uma célula. Se essa caixinha aí, com o DNA, consegue invadir uma célula, a célula correta que ele invade, né? Aí sim, o material genético do vírus vai entrar dentro da célula hospedeira e esse material genético ele vai meio que sequestrar a célula hospedeira e obrigar ela a fazer o quê? Fazer mais cópias do vírus. Tá? Deixa eu deixar a pessoa entrar. Quem era? Não tá aparecendo ninguém aqui. Acho que a pessoa... Beleza. Ok. Então, o vírus é só isso. Uma capinha de proteína com material genético, o material genético sendo inserido na célula, a célula que o vírus invade, ele vai meio que obrigar essa célula a fabricar mais cópias do próprio vírus. E a célula vai fazer outra coisa em vez de fazer o que a célula devia estar fazendo. Eventualmente, a célula pode morrer. Tá? E é por isso que todo vírus é um parasita intracelular obrigatório. Tá? De novo, vamos lá. Aí. Bom dia, Flávio. Vamos continuar aqui a aula. Por isso, pessoal, que todo vírus é um parasita intracelular obrigatório. Porque ele não faz nada sozinho. Ele precisa, todo vírus existente, precisa invadir uma célula para se replicar e se perpetuar. Então, é por isso. Parasita, o que é parasita? A gente já falou um pouquinho sobre isso. É aquele organismo que vive às custas do outro. O vírus é um parasita. Ele vai invadir e se aproveitar de uma célula de outro organismo, né? O vírus da cachumba, o vírus do sarampo, da dengue, são todos vírus, como esse aqui, um pouquinho diferentes, né? Mas que tem um material genético e um capsídeo e que invadem as nossas células para quê? Para se multiplicar. O material genético deles é inserido nas nossas células, né? E ali eles vão se multiplicar e isso é que deixa a gente doente. Esse processo do vírus destruir as nossas células se espalhando pelo nosso corpo. Então eles são parasitas intracelulares porque eles invadem a célula, intra quer dizer dentro, celulares, e obrigatórios é porque essa é a única forma que o vírus vive. De novo, falei no começo da aula, vou repetir agora. O começo da aula foi 10 minutos. A gente vai ver, tem bactérias que são parasitas, mas a maioria delas não são. Tem protozoários que são parasitas, a gente vai falar sobre eles, que causam doença. A maioria deles não é. Vírus, todo vírus causa doença em algum ser vivo, não necessariamente na gente. Tem vírus que ataca as plantas, vírus que ataca os animais, vírus que ataca o ser humano. Tudo bem? Então, é isso que o vírus é, simplificadamente. Um ácido nucleico, material genético, envolto por uma caixinha de proteínas. Alguns vírus, além da caixinha de proteínas, tá aqui, ó, eles vão ter um envelope formado por uma membrana que envolve o capsídeo. Membrana, pessoal, como aquela membrana da qual a gente falou já faz alguns meses. Lembram da membrana, membrana plasmática? Essa membrana, o envelope do vírus é esse tipo de membrana. Então ele tem uma membraninha, uma bicamada lipídica, né? E geralmente com proteínas ali associadas e incrustadas, né? Integrantes dessa membrana, e é uma membrana envolvendo o capsídeo e o material genético. Esses vírus, pessoal, a gente chama eles de vírus envelopados. Para dar mais uma vez o exemplo da moda, né? O coronavírus, o SARS-CoV-2, é um vírus envelopado. Se vocês forem ver as representações dele, ou desenho, ou mesmo imagens de microscópio que tem de coronavírus,
A cara dele é muito parecida com isso aqui, né? Então tem uma bolinha que é um envelope, né? Desse envelope você tem várias proteínas, que são as proteínas que vão fazer com que o vírus grude e seja internalizado pela célula hospedeira, né? E ali dentro você tem o material genético e o capsídeo, né? A cápsula proteica. Isso é o vírus, pessoal. Tanto faz se ele é um vírus nu ou se ele é um vírus envelopado, a história é a mesma. O vírus sozinho não faz nada. Ele é inerte. Ele só serve para sair de um lugar e parasitar outra célula. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Essa imagem, né, essa estrutura, vamos dizer assim, do vírus, o material genético e a cápsula proteica, a gente chama de vírion. É quando o vírus está fora das células, né? Ele é o vírion. Isso aqui, então, são exemplos de vírion, né? Formados aí pelo ácido nucleico, pelo capsídeo e algumas espécies de vírus pelo envelope membranoso, pela membrana, tá? Esses são os vírus. Todos os vírus são assim. E agora dá para entender um pouquinho melhor, pessoal, por que que os vírus eles estão de fora da nossa classificação lá dos 5 outros reinos que a gente vai estudar. Porque eles são mesmo organismos diferentes, né? Eles são acelulares, eles não têm esse metabolismo próprio, eles não têm, pessoal, algumas das características básicas dos seres vivos, ao ponto de que, né, alguns pesquisadores se perguntam se os vírus podem mesmo ser considerados seres vivos, né? Eles não estão na mesma classificação que os outros por conta disso, né? E aí, lógico, a gente poderia discutir, a gente não vai por falta de tempo, infelizmente. A gente poderia discutir se os vírus eles compartilham não só as características com os outros seres vivos, mas se eles compartilham a origem dos outros seres vivos. De onde é que vieram os vírus? Né? Será que eles compartilham a mesma árvore da vida dos outros seres vivos? Porque a gente viu na última aula, classificação se baseia no quê? Numa ancestralidade comum. Então, são tantas questões sobre isso, né? Algumas delas até têm respostas, mas eu não vou entrar aqui. E por conta disso, os vírus eles são um caso à parte. Eles não estão na classificação junto com os demais seres vivos. Tá? Beleza. Então, aí mais alguns exemplos de vírion, né? Da partícula viral, que do jeito que ela existe fora da célula, que é um veículo de transmissão. E aqui alguns vírusinhos que a gente pode falar, né? O vírus mosaico do tabaco é um vírus de planta, é um vírus que parasita a planta do tabaco. Né? Olha a cara dele, tem um capsídeo e o RNA ali dentro. Adenovírus é uma classe de vírus, né? Tem vários tipos de vírus que são adenovírus, né? Aqui estão vírus nus, né? Vírus que não são envelopados, e aqui exemplos de vírus. Ah, não, só esse aqui é um exemplo de vírus envelopado. O vírus da gripe é um vírus envelopado. Também é um vírus de RNA, né? Tem o capsídeo envolvendo o RNA e tem uma membrana envolvendo aí o vírus todo, tá? E esse cara aqui, esse último, a gente vai falar um pouquinho mais dele. Ele é um bacteriófago, né? Esse nome bacteriófago é porque ele é um vírus que ataca e parasita bactérias. Mesma coisa desses outros vírus. O único trabalho dele, ele é inerte, ele não faz nada. O único trabalho dele é achar uma bactériazinha. A gente vai ver o ciclo de vida dele. Ele achando uma bactéria, ele coloca o material genético dele dentro da bactéria e vai obrigar a célula bacteriana a fazer mais vírus até a célula morrer, né? Como a bactéria é um ser unicelular, o bacteriófago ele é meio que assassino de células bacterianas, ele é meio que um assassino de bactérias. Por isso esse nome bacteriófago. Bactério de bactéria, fago de consumir. Ele é um predador, mais ou menos, né? É um predador de bactérias, né? São os maiores
assassinos que existem no nosso planeta. Nesse exato momento, a gente tem milhões de bacteriófagos, ou bilhões, eu acho que bilhões de bacteriófagos, consumindo e matando um montão de bactérias. É uma guerra entre esses dois micro-organismos que a gente nem fica sabendo. Para a gente, o bacteriófago não faz diferença nenhuma, né? Muito pelo contrário. A gente está começando a usar esses vírus para combater algumas bactérias nocivas. Então, esse aí é o bacteriófago. Ele tem essa estrutura, né, um pouquinho diferente. Ele tem a cabeça, o capsídeo, ele tem uma cauda e ele tem essas fibras que parecem perninhas, né? Ele parece até uma nave espacial, um ser alienígena. E aí, quando ele. A gente vai falar do ciclo de vida dele daqui a pouco, tá? É o bacteriófago. Tem vários tipos. Beleza. Aqui, só para ter uma ideia da escala, né? Vírus são muito, muito pequenininhos. Geralmente, tem um ou outro que é um pouquinho maior, como tudo, mas eles geralmente estão no tamanho da ordem de alguns nanômetros, tá? Para você ter uma noção, a hemácia, uma célula humana pequena, que é a hemácia, tem 10 mil nanômetros ou 10 micrômetros, tá? Bactérias geralmente têm 1 micrômetro. Bactérias geralmente têm de 1 a 10 micrômetros. Células eucariontes geralmente têm de 10 a 100 micrômetros. Os vírus são bem menores que isso. Beleza, né? Aí, como eu já discuti, né, existe toda uma controvérsia se os vírus são ou não organismos vivos, né? Então, eu diria, deixa eu ver, daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu diria, né, que a gente tem bons argumentos, inclusive, para falar que não, que vírus não é ser vivo, né? Não sei se vocês lembram, lá no começo do nosso curso, que a gente definiu vida, né? A gente definiu o que a biologia estudava, e aí a gente viu várias definições e vários critérios para o ser vivo, para alguma coisa ser considerado um ser vivo, né? E os vírus, primeiro, eles não atendem muitos desses critérios. Eles são capazes de reprodução? Até são, mas só dentro de uma célula hospedeira. Sozinho não se reproduz. Não tem metabolismo, não se desenvolvem, não crescem, né? Então eles não atendem a alguns desses critérios, atendem a outros. Os vírus, sem sombra de dúvida, eles evoluem. A gente está vendo de novo o vírus da moda aí, né? Não é nem da moda, né? O vírus que está nos incomodando, para falar um eufemismo bem grande, né? Há algum tempo. O coronavírus, nesse tempo que ele está nos enchendo a paciência, né? Para não falar outra coisa, bem pior, ele já evoluiu. Já temos inúmeras variantes, né, que surgiram. Os pesquisadores podem traçar onde e como surgiram essas variantes e quais foram as alterações no material genético do vírus, no RNA viral, que causaram essas variantes. Isso é evolução, pessoal. Vocês vão estudar isso aqui um pouquinho mais para frente. Evolução é isso. Alterações genéticas que se fixam na população e geram o quê? Mudanças no organismo. Então o vírus mudou um pouquinho ali. Por quê? Porque ele está sendo selecionado, né? A gente está combatendo ele, ele está se adaptando ali de volta. Nesses 1 ano e meio, 2 anos, já foi tempo suficiente para os vírus evoluírem. Isso é uma característica, é uma marca dos seres vivos. Essa evolução, essa mudança ao longo das gerações. Primeira coisa. Segunda coisa, eles... O que eu ia falar? Assim, eles não se reproduzem sozinhos, mas eles se reproduzem, eles se replicam, eles se perpetuam ao longo do tempo. Uma característica de seres vivos. E a terceira coisa é que eles são formados pelo quê? Material genético, DNA, RNA, proteína, alguns têm um envelope lipídico, quer dizer, são formados pelos mesmos materiais básicos, vamos dizer, que todo o resto dos seres vivos. Eles são feitos da mesma coisa.
ácido nucleico, proteína e a bicamada lipídica. Então, são as mesmas substâncias que estão presentes nos seres vivos. Tá? Perfeito. Então, por um lado, é difícil classificá-los por seres vivos, por outro lado, eles são. Né? Particularmente, cada um vai ter sua opinião, e vocês, com a informação que vocês estão recebendo, vocês vão poder formar a própria opinião de vocês do que são esses vírus, o que eles são. Né? Então, para mim, eu acho que qualquer definição de vida, presta atenção, qualquer definição de vida que inclua o vírus, eu acho que ela vai ser tão ampla que ela vai acabar incluindo coisas que claramente não são vivas. Ah, mas o vírus se replica. Tudo bem, o vírus de computador também se replica. Ele vai de máquina em máquina, né? Eles não são nem tão diferentes. Lógico, eles têm diferenças essenciais básicas. Mas se você pensar, o vírus, ele não se comporta muito diferente de um vírus de computador. O vírus de computador é um programa, é um pedaço de informação, né, binária, 1 e 0, que quando entra ali no seu HD, obriga o seu HD a fazer alguma coisa que você não quer. Obriga ele a parasita o seu HD, vamos dizer assim. E aí esse vírus pode passar para outros computadores. Então, o vírus de computador, em certo sentido, ele é parecido com, até certo ponto, tá, pessoal? A alegoria tem um limite. Até certo ponto, ele é parecido com o vírus de verdade. Ele se reproduz, né? Alguns programas de computador podem evoluir, a gente pode criar programas de computador que fazem isso, que claramente não estão vivos. Então, é complicado, né? Na questão que, para mim, define mesmo a vida, né? Que é a questão da auto-organização e do desenvolvimento e da manutenção dessa auto-organização através de reações químicas, através do metabolismo, os vírus ficam devendo, eles não têm isso. Eles são inertes, eles não têm o metabolismo, né? Então, é complicado achar que os vírus são seres vivos. Mas aí, por outro lado também, se os vírus não são seres vivos, o que eles são? Né? Então, eles também não são algo diferente. Eles estão intrinsecamente ligados à vida. Né? Essa é a minha humilde opinião, né? Nessa discussão. Né? Cada um forma a sua opinião. E também, vírus são vírus. Né? Talvez essa discussão não seja nem tão importante, se eles estão vivos ou se eles não estão. Eles são vírus, eles são estudados junto com a vida na biologia. Ponto. Né? E a gente vai ver, nesse curso mesmo, a gente vai ver, para cada, vamos dizer assim, para cada dicotomia, uma coisa, outra coisa que a gente tem dentro da biologia, a gente vai ver que se a gente procurar bem, a gente encontra ali uma área cinza. Né? Tá aí o exemplo mais claro. Ou é ser vivo ou não é, a coisa mais simples do mundo, né? Pois é, mas aí chega os vírus, estão ali no meio do caminho. A gente vai ver isso em algumas outras dicotomias ali da biologia, que só parecem bem claras, quando a gente vai ver, nem sempre são. O que é uma espécie? Vocês vão ver isso no futuro. É bem claro, né? Uma coisa é diferente da outra. A maçã é diferente do limão, são espécies diferentes. A gente vai ver que em alguns casos essa distinção fica um pouco turva. Onde é que termina uma espécie e começa a outra, né? E por aí vai. Vírus são vírus, tá? Deixa eu falar. Fala para vocês do mimivírus, daqui a pouco eu falo, tá? Beleza. Então, aqui alguns exemplos de vírus. Esse aqui eu acho que é aquele mimivírus que a gente viu que eu pulei. Eu vou falar deles daqui a pouco, né? No final eu falo um pouquinho deles. Que eles são vírus que parasitam amebas, parasitam protozoários, tá? E aqui os nossos amigos, os bacteriófagos, né? Parasitando aqui embaixo uma bactéria. Então, todo vírus parasita alguém, nem sempre é o ser humano. Esses dois tipos aí, o mimivírus e o bacteriófago, eles são vírus que, para a gente, eles não fazem diferença nenhuma. Para
para os protozoários e para as bactérias que eles parasitam, a história é bem diferente. Tá? Beleza. Então, vamos falar de alguns tipos de vírus agora. Primeiramente, eu queria falar do tipo mais simples de vírus e do ciclo de vida deles, que é o bacteriófago. O vírus que parasita bactérias. Tá, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Ixi, Maria. Gente que não está conseguindo entrar. Tem esse problema com a internet. Tudo bem? Beleza. Então, o ciclo do bacteriófago ele é bem simples e ele é muito semelhante, dadas as devidas proporções, ao ciclo de muitos vírus. Né? Ele entra na célula hospedeira e lá o material genético dele vai obrigar a célula hospedeira a produzir mais vírus. Lógico, existem diferenças. A forma que o vírus coloca o seu material na célula hospedeira, o que acontece depois, o que acontece com aquele material genético. Cada vírus tem a sua particularidade ali dentro da célula. Mas os passos básicos são esses que estão aí. Então, primeiro, adesão. Né? O vírion, que é a cápsula viral aqui, ele vai se aderir à bactéria, ele vai grudar. Geralmente, acho que quase que exclusivamente, os vírus têm proteínas no capsídeo ou na membrana, né, no envelope, que fazem com que ele se adira, com que ele se grude na parede ou na membrana celular da célula de interesse. Então, tem proteínas que vão pegar lá e vão encaixar o vírus ali na membrana. Esse é o primeiro passo. A proteína S do coronavírus, você já deve ter ouvido falar, é essa proteína. É a proteína que vai ligar com o receptor da célula humana e aí o vírus ele vai para dentro. Né? A mesma coisa acontece com o bacteriófago. Ele tem essas fibras e essa cauda que vão grudar na parede celular da bactéria e vão injetar, no segundo passo, o material genético do bacteriófago para dentro do citoplasma da bactéria. É o segundo passo, é a penetração. Né? Então o vírus consegue injetar o DNA ali dentro. Esse DNA tem informação. Informação para quê? Informação, uma receitinha de como construir mais bacteriófagos. Então, ali dentro na bactéria, né, esse DNA vai começar a ser lido pelo ribossomo, né, a maquinaria celular da bactéria vai começar a ler aquele DNA e, em vez de fazer as proteínas que a bactéria precisa para viver, esse DNA que vai ser lido vai formar o quê? Mais subunidades virais. É o terceiro passo. É a biossíntese viral. Né? Então, os pedaços do vírus vão sendo replicados, o DNA do vírus, o próprio DNA do vírus vai começar a ser replicado ali, vão sendo formados mais vírus. A cápsula, a cauda, as fibras da perna, todas vão sendo montadas. Depois do processo de biossíntese, o vírus vai ser maturado, vai ser montado ali dentro e, eventualmente, ele é liberado. O vírus montadinho, ele quebra, destrói e mata a célula bacteriana e esses vírus saem por aí para quê? Para infectar mais células. Né? Todo vírus é mais ou menos funciona mais ou menos assim. Ele invade a célula hospedeira, ali dentro o material genético dele vai obrigar a célula a fazer mais vírus, a célula obviamente não vai conseguir sobreviver, não vai acabar morrendo, e em certo momento os vírus são liberados à célula com a única função de invadirem outras células. O bacteriófago faz isso com a bactéria, o coronavírus e o vírus da gripe fazem isso com células do trato respiratório. Quem mais? O vírus da raiva, ele faz isso com células do nosso próprio sistema nervoso, né? Por isso que ele é tão grave. O vírus do sarampo, ele também entra pelas vias respiratórias, mas o vírus do sarampo ataca células do próprio sistema imune. O vírus do sarampo ataca macrófagos e neutrófilos, se eu não estou enganado. Então, cada vírus tem as suas células que ele ataca.
e se replica. Tudo bem? Esse é o ciclo do bacteriófago. Esse ciclo, pessoal, é chamado de ciclo lítico. Por que lítico? Lise quer dizer quebra. É o ciclo, seria o ciclo destruidor, vamos dizer assim. O ciclo que pega, invade, destrói a bactéria e bola para frente. Tá? E como eu falei, é o resumo aí do ciclo de muitos vírus. No entanto, os bacteriófagos, e como acontece em outros tipos de vírus também, eles têm um outro tipo de ciclo, que ele não vai, que ele invade e ele não destrói imediatamente a célula, né? O processo é muito diferente, mas de novo, isso acaba acontecendo com outros vírus que eu vou falar daqui a pouco, que ele entra na célula e ele fica ali de boa um tempo. O bacteriófago tem outro tipo de ciclo, que é o ciclo lisogênico, que eu já vou explicar no próximo slide. Esse aí que eu acabei de explicar é o ciclo lítico. O bacteriófago entra na célula, se replica, destrói a célula e pronto, bora infectar mais células. Tá bom? Aqui de novo é o ciclo lítico, né? Ó, cadê? Cadê o bagulhinho? Aqui, ó, o vírus infectando. Aqui numa escala muito mais correta, tá, pessoal? Então, o vírus injeta o DNA dentro da bactéria, ocorre a biossíntese, a maturação e, eventualmente, a bactéria morre e os vírus são liberados. Beleza. Esse é o ciclo lítico. Ciclo lisogênico, né? Algumas vezes, isso aí vai depender do estímulo celular, do meio em que o vírus está, de um monte de fatores, alguns dos quais a gente nem entende muito bem, né? Ocorre a penetração, normal, o vírus injeta o seu DNA dentro da célula hospedeira, só que no ciclo lisogênico, né? Aí, ó, depende da síntese de uma proteína repressora. Beleza. Esse DNA viral, que é essa bolinha aqui, o prófago chamado, né? Ele vai se inserir no meio do DNA bacteriano. Ele vai ficar ali no meio. E o que ele vai fazer? Ele não vai fazer nada. Ele vai ficar ali de boa, entre aspas. E aí? E aí, quando a bactéria vai se replicar, o DNA viral se replica também, junto ali. A bactéria se replica uma vez, duas vezes. Toda vez que a bactéria se replica, ela precisa duplicar o DNA dela e o DNA viral, o prófago, vai junto. Tá? Sempre que a gente tem o DNA, o material genético viral, dentro da célula hospedeira, a gente chama ele de prófago. E aí por muitas e muitas gerações. Eventualmente, você tem alguma indução química, você tem alguns fatores químicos do ambiente que vão mudar, e isso vai induzir a volta do ciclo lítico. Aquele DNA que está ali paradinho vai acordar e ele vai estimular a produção de mais vírus, ele vai ser ativado e aí a célula vai morrer. Ela vai produzir vírus e morrer, né? Então esse é o ciclo lisogênico. O vírus ele vai se replicando só quando a bactéria se replica e o DNA fica ali quietinho por um tempo, né? O ciclo lisogênico é o ciclo do bacteriófago. Mas a gente tem outros vírus, até como é que fala? Que invadem a gente, desculpa, que também inserem o material genético dele dentro das nossas células e ficam ali de boa. Ficam ali se replicando. Né? Eu poderia citar alguns exemplos. A gente vai até falar um pouquinho do HIV, que faz isso numa etapa do ciclo dele. Né? Herpes faz isso também, o vírus da herpes. Por isso que ele fica inerte. Né? Quando ele volta a se replicar, a pessoa tem surto. A pessoa que tem herpes, as feridinhas vão aparecer só regularmente, ali, só esporadicamente. Né? E o vírus, esse é importante de eu falar para vocês, do HPV, o papilomavírus humano. Né? O papilomavírus humano, ele é um vírus que faz exatamente não, mais ou menos isso. Ele insere o material genético dentro das nossas células, quando ele nos invade, né? E o material genético dele entra bem no meio do nosso DNA.
Nessa brincadeira de entrar bem no meio do nosso DNA, ele pode danificar o nosso DNA. E ele vai se multiplicando ali dentro da célula, só o DNA entrando ali, se enfiando no meio das nossas células, e ele pode induzir o quê? A multiplicação dessas células. O vírus quer se multiplicar, ele está lá dentro da célula, então fala, célula, ó, se multiplica aí para eu poder me replicar também. Né? E o papilomavírus fica lá. Ele é assintomático na maioria dos casos, mas é um vírus que pode levar ao quê? Ao câncer. Né? Quando essa replicação das células fica exagerada. Né? O vírus ele acaba induzindo a replicação exagerada das células. Né? A gente tem uma quantidade bem grande de casos de câncer relacionado ao papilomavírus humano, ao HPV, né? E tem vários estudos mostrando, né? Lá no Reino Unido, se eu não me engano, depois que começaram a usar a vacina, tem uma vacina para HPV, o caso de câncer, principalmente câncer cervical nas mulheres, caiu, ó, vertiginosamente, né? Porque muitos dos casos de câncer eram causados, não todos, né? Mas muitos são causados por esse vírus. Que também enfia o seu DNA dentro do DNA humano e fica lá, né? Fica lá. Beleza. Tá aqui o resumo no caso do bacteriófago, né? O ciclo lítico, que né, após a invasão do vírus, pode iniciar-se o ciclo lisogênico, o DNA viral fica dentro do DNA bacteriano, só se replicando quando o DNA bacteriano se replica, e em dado momento inicia-se o ciclo lítico, né, de multiplicação viral. Tranquilo até aqui, pessoal? A gente poderia. Tá, tô vendo se tem alguma mensagem aqui de vocês. Então, tô supondo que tá tranquilo. A gente poderia, pessoal, falar de tantos vírus, cada um com a sua particularidade, mas vocês vão acabar estudando um pouquinho disso, né? No caso do coronavírus. Tá no livro, no capítulo que vocês vão ter que ler, vocês vão ver com um detalhe maior como é que esse vírus se replica. E aí é um bom exemplo, né? Eu só quero falar, e eu vou falar rapidamente, de um outro vírus importante, né, de um outro vírus que gerou uma pandemia que causou muito medo algumas décadas atrás, mas que ainda afeta muita gente, que ainda é muito grave, que é o vírus do HIV. Por quê? Porque ele é um exemplo de retrovírus. Lógico que ele é um vírus importante, acabei de falar, mas ele é um exemplo daquilo que é um retrovírus. Tá? O que é um retrovírus? Primeiro, retrovírus é um vírus cujo material genético é o RNA. Todo vírus que tem RNA como material genético é retrovírus? Não. O vírus da gripe tem RNA como material genético, o coronavírus tem RNA como material genético, e nenhum dos dois é um retrovírus. O retrovírus, pessoal, o que ele tem de especial é que ali no capsídeo, ó, veja aqui, o capsídeo, a cápsula, deixa eu ver. Aqui a membrana, né, no caso do vírus HIV, e ali dentro do vírus, ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa. O que acontece? O vírus, ele invade a célula hospedeira, o retrovírus, né? Ele invade a célula hospedeira como qualquer outro vírus, ele vai botar o RNA dele lá dentro, só um segundo. Tem alguém querendo entrar? Olá, Larissa. Larissa, estamos nos finalmente, mas acompanhe aqui com a gente até o final, tá? Então, deixa eu reiniciar aqui. Estão vendo, né, pessoal? Se não, se tiver algum problema, alguém abre o áudio e grita aí. O vírus, como todo vírus, é a vida. Ele vai infectar a célula hospedeira. Vocês estão ouvindo? Tomara que não esteja atrapalhando vocês. Tem um som na rua aqui. O vírus vai infectar a célula hospedeira, vai jogar o RNA dele dentro da célula hospedeira, se bem que isso aqui acho que é outra parte. Bom, tanto faz. Ele vai jogar o material genético dele dentro da célula hospedeira, que no caso é o RNA,
E a transcriptase reversa, ela vai fazer o trabalho dela. Qual é o trabalho dela? O nome já diz. Ela transcreve em reverso. Deixa eu explicar. Essa transcriptase reversa, ela vai transformar o RNA do vírus em DNA. Se vocês se lembram, algumas semanas atrás, a gente viu a questão da síntese de proteína, a questão da duplicação do DNA, e eu falei para vocês, o DNA ele é transformado em RNA, e esse RNA vai sair do núcleo da célula, no caso da célula eucarionte, e ser traduzido em proteína. Essa é a lei. A partir do DNA, você faz RNA. Essa é a chamada via canônica da biologia, né? É o dogma central da biologia molecular. O DNA vira RNA que vira proteína. Esse é o caminho, vamos dizer assim. É uma coisa tão forte, tão enraizada na biologia molecular que se usa essa linguagem religiosa, né? É o dogma central, né? O DNA se transforma em RNA. E aí eles acharam esse vírus, o retrovírus, que faz o quê? O contrário, né? Em biologia, toda regra, toda mesmo tem uma exceção. Então, em todos os seres vivos do universo não, mas do nosso planeta, o DNA é usado para produzir RNA e o RNA é usado para produzir proteína. Esse é o único caminho, é o caminho de uma via só. Exceto nos retrovírus. O retrovírus tem um material genético de RNA. Quando ele invade a célula, a transcriptase reversa vai transformar esse RNA em DNA e esse DNA vai ser inserido no núcleo da célula. Isso acontece na maioria dos retrovírus, isso acontece também no caso do HIV. Então o DNA vai ficar lá um tempo, né? O provírus, lembra? Quando o DNA está solto ali no meio do material genético da célula, a gente chama de provírus. O provírus de DNA vai ficar ali no meio um tempo parado, inerte, sem fazer nada, né? Eventualmente, esse DNA, do mesmo jeito que o ciclo lisogênico, aqui é diferente, óbvio, mas de forma semelhante, esse DNA vai ser ativado, vai começar a produção de RNA viral e de subunidades virais que vão sendo produzidas e liberadas ali pela própria membrana da célula, que vai se tornar o envelope do vírus. E aí esse vírus sai para procurar outras células hospedeiras e infectar outras células hospedeiras. No caso do HIV, a célula não morre imediatamente, ela vai produzindo vírus por um tempo antes de morrer, né? Mas esse é o ciclo, tá? Então, os retrovírus, esse retro é que eles fazem o contrário, né? Eles vão de ré, vamos dizer assim, de ré no dogma central. Eles têm o genoma de RNA e a transcriptase reversa transforma esse RNA em DNA para o DNA viral se inserir no núcleo ali da célula. O HIV é um exemplo de um retrovírus. Tem outras espécies de retrovírus, vírus de outros organismos aí, de outros animais que são retrovírus também, tá? O HIV é um exemplo de retrovírus. O RNA do HIV entra na célula humana e ele vira DNA e ele fica lá dentro um tempo inerte, né? Por isso que demora um tempo para a pessoa, desde a pessoa contrair o HIV, demora um tempo. Primeiro, demora um tempo até ela testar positivo, e segundo, demora mais tempo ainda, às vezes anos, até ela começar a ter os sintomas da doença que o HIV causa, né? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né? Aí, no caso do HIV, ele é um vírus que ele ataca justamente células do sistema imune humano, os chamados linfócitos, né? Que são células que controlam boa parte da resposta imune. Então, o HIV ele entra na célula, ele fica ali inerte um tempão, depois de um tempo ele começa a se replicar, e aí o que ele começa a fazer? Ele começa a danificar e eventualmente matar esses linfócitos, né, no corpo humano. E aí, com isso, a resposta imune da pessoa, ela vai baixando, a pessoa fica imunodeprimida. Qualquer infecçãozinha oportunista vai causar doença na pessoa. E a pessoa que desenvolve a AIDS, né,
ela acaba falecendo o quê? Dessas infecções oportunistas. Uma pneumonia causada por um fungo que, na maioria das pessoas, né, não causa nada. A gente está sempre aqui no nosso meio, eu falo isso na minha videoaula, né, aqui no nosso meio tem um monte de micro-organismo, fungo, esporo de fungo, bactéria, que se eles pudessem entrar dentro da gente e se multiplicar, eles fariam isso. Só que o nosso sistema imune está todo o tempo, ó, combatendo esses caras. A pessoa que desenvolve essa síndrome, por causa do vírus detonando o sistema imune dela, do HIV detonando os linfócitos dela, ela fica imunodeprimida e aí qualquer coisa pode ser fatal, né? Hoje em dia tem uma série de tratamentos, né? Ainda não há cura propriamente dita para o HIV, mas existe uma série de tratamentos para impedir a replicação do vírus, justamente inativando a transcriptase reversa, que aumentam aí muito a sobrevida da pessoa, a qualidade de vida da pessoa que acabou contraindo esse vírus. É um vírus sexualmente transmissível, então a melhor forma de se proteger é usando preservativo durante contato sexual. Pronto, tá? É a forma mais eficaz aí de proteção contra esse vírus, que ainda é algo muito grave hoje em dia. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver, eu acho que acabou. Peraí. Ok, peraí de novo. Ok, pessoal, esse foi o nosso resumo, até que bem resumido. Eu fiz questão de não me alongar muito. Pode parecer que não, mas eu dei uma boa enxugada sobre aí os vírus que a gente vai estudar essa semana. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Não, senhor. Alguma crisezinha? Tranquilo? Ok. Então, só repetindo para os que chegaram atrasados, nessa semana teremos 3 atividades. A atividade dita normal, 10 questões objetivas ali, depois de vocês lerem a apostila, né, sobre vírus. A atividade complementar, que vocês vão ter que assistir uns vídeos relativamente curtos sobre as vacinas do coronavírus, né? E aí vocês vão ter que assistir também a minha videoaula, que eu falo sobre vacina, sobre sistema imune, tá? Eu vou ver se eu até passo um texto breve para vocês para isso. Aí vocês vão ter que responder questões sobre as vacinas, sobre o efeito das vacinas, como elas funcionam, né? E uma terceira atividade que é sobre o coronavírus, que vai exigir que vocês leiam ali boa parte de um capítulo de um livro sobre isso. De novo, essa terceira atividade, ela não é para a semana que vem, ela é para outra semana. Então vocês vão ter mais tempo para fazer. É mais coisa? É, mas vocês vão ter mais tempo para fazer. E semana que vem, a gente até vai discutir um pouco essa atividade. Tudo bem? Eu estou pensando agora até em estender um pouco mais esse prazo dessa atividade aí de vocês. Eu vou pensar, qualquer coisa eu aviso vocês no grupo, tá, pessoal? Tudo bem? Então, meus caros, não havendo dúvidas, eu acho que é isso, tá? Aí vocês vão poder ir lá, ler a apostila e já começar a realizar as atividades desta semana. Tranquilo? Então, vou perguntar de novo se há alguma dúvida, algum questionamento. Se não houver, não há. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Dou por encerrada aí a nossa reunião de hoje. Muito obrigado e meus parabéns aos valentes alunos que permaneceram até o fim. Valeu, tá? Eu vi que aqueles que não conseguiram entrar, isso aqui está gravado. Eu vou parar a gravação agora. E aí, logo, logo, eu disponibilizo para vocês.